Sintonize-se no Nova Consumer Podcast, uma série de conversas sobre direito do consumo. Olá, muito bem-vindos ao terceiro episódio da quinta temporada do Nova Consumer Podcast, a nossa temporada à la carte. Hoje temos connosco Tânia Martins, arquiteta e fundadora da Home Stories, um ateliê de arquitetura e design de interiores focado na funcionalidade e no essencial, que usa elementos intemporais e naturais para criar espaços leves e tranquilos. Desde pequena que Tânia sonhava com casas, pelo que a licenciatura em arquitetura foi o seu caminho natural, seguindo-se-lhe o mestrado em casas Light Steel Framing. O gosto pelo detalhe e pormenor levaram-no a uma experiência profissional focada na reabilitação, tendo criado a marca própria Home Stories, em que os projetos vão desde a arquitetura de raiz à decoração. A sua preocupação ambiental levou-a também a certificar-se recentemente em Passive House, com o objetivo de desenhar casas mais eficientes, saudáveis, confortáveis e sustentáveis. Bem-vinda, Tânia. O meu nome é Paula Ribeiro Alves e farei esta entrevista com a Natália Rebelo. Começamos, como sempre, por pedir uma série de respostas rápidas às nossas questões extremamente difíceis. Qual é o seu direito preferido como consumidora? Bem, eu acho que o meu direito preferido é poder escolher, ter a liberdade de escolher dentro de toda a oferta que existe, claro, e haver muita oferta, felizmente, e poder escolher aquela que eu acho melhor para mim. E se fosse legisladora por um só dia e tivesse a certeza de que ia ser aprovado aquilo que decidisse, que norma é que criaria? Eu não vou dizer nenhuma norma relacionada com a minha área, é uma área completamente diferente, mas que eu acho que é muito importante e que faria muita diferença no futuro do nosso país e também do mundo. Era que as escolas deixassem o método tradicional de ensino e começassem a aplicar uma educação mais moderna, positiva e democrática. Acha que isso faria a diferença em todas as áreas? Eu acho que sim, porque eu acho que o nosso futuro são as crianças, é a educação. E se conseguíssemos criar crianças que não estivessem tão focadas na competitividade e querer ser os melhores e quase atropelarem-se uns aos outros, não é? Que infelizmente é o que nós vemos hoje em dia. Se assim não fosse, nem estaríamos todos em guerra, não é? Eu acho que sim, que tentarmos uma educação que fosse mais assente nas emoções, validar as crianças, de que elas são capazes e que também têm a sua opinião e também têm as suas vontades, e aprender acima de tudo ao ritmo delas, e não porque têm um teste e têm que tirar excelente ou satisfaz bastante. Eu acho que sim, eu acho que isso faria toda a diferença na nossa humanidade. E o desenho teria aí um papel relevante? Uh, O desenho. Imagino que tenha começado a desenhar e a ter gosto pelo desenho muito cedo e que não, e eventualmente não terá encontrado na escola eh, sim, uma. isso é um pequeno exemplo, não é? Nós começamos todos a escola, todos formatados a fazer o mesmo, só que nós somos todos diferentes e se nos dessem liberdade na escola de fazermos aquilo que mais gostamos, se calhar seríamos todos muito mais felizes, não é? Porque chegamos a uma vida adulta a fazer aquilo que sempre gostamos e não só na vida adulta é que nos conseguimos quase revoltar e fazer aquilo que de facto gostamos. Por isso, sim, eu acho que faria toda a diferença. Sim. E qual é que é o mito na sua área de atividade que mais tem de esclarecer em jantares de família? Ou recusa-se a esclarecer mitos em jantares de Eu família? acho que é, aqui sim, agora falando da minha profissão, eu acho que é explicar às pessoas a diferença que um arquiteto faz num projeto. Porque muitas das vezes as pessoas acham que o arquiteto só faz um rabisco nos rabiscos e não é nada disso, não é? Nós pensamos mesmo muito na funcionalidade do espaço, de que forma é que podemos rentabilizar as áreas, de que forma é que podemos maximizar tudo, não é? E é um trabalho que está muito envolvido num processo, seja de criação de uma casa, seja de renovação de um imóvel, seja só transformar um pequeno espaço. Hum, Lá está, o trabalho do arquiteto é muito mais do que fazer uns rabiscos, e às vezes eu tenho que estar a explicar à minha família qual é a diferença. Se bem que eles já me conhecem, não é? E já perceberam de facto qual é a diferença, mas
quando tem sempre alguém novo, é explicar a diferença que o arquiteto faz e que é muito diferente, porque toda a gente acha que é um bocadinho arquiteto, não é? Toda a gente acha que consegue chegar e mudar a sua casa e nem sempre é assim, obviamente. Tanto que às vezes quando eu tenho alguma ideia ou mostro alguma perspectiva, dizem assim, realmente eu nunca tinha pensado nisso. E eu, pois, claro que não, porque de facto faz diferença aquilo que nós estudamos. E pronto, é um bocadinho isso. Sim. Agora aqui, Tânia, linkando um bocadinho à questão dos jantares de família, vou-lhe perguntar se, do ponto de vista pessoal, e pensando que não tem qualquer tipo de restrição, qual seria o projeto de arquitetura que gostaria de fazer? Se não tivesse que dar satisfações a ninguém sobre o tema. Um A projeto- nenhuma câmara, Tânia, Não, inclusive. o sonho de projeto que eu gostava de fazer enquanto arquiteta, e já o disse imensas vezes, é fazer um jardim de infância. Ah, Escola, porque eu gosto muito. Aliás, eu adoro educação e relaciono sempre muito estas duas áreas na minha vida, como mãe e como arquiteta. E então seria assim um projeto de sonho, aplicar aquilo que eu conheço como arquitetura, também aplicando ao mesmo tempo aquilo que eu conheço como educação desde que sou mãe, não é? E eu acho que para mim era um projeto de sonho unir estes dois temas num só. olha, que sonho tão interessante, porque não estava à espera dessa resposta e fiquei, fiquei Sim, surpreendida pela positiva. não Fiquei é nenhuma surpreendida. casa, nem nenhum edifício, nem nenhum Super shopping. positivo. Gostei imenso da resposta. Entrando aqui um bocadinho na área do direito do consumo, colocamos aqui uma questão específica que é se alguma vez escreveu no livro de reclamações e se esse processo lhe correu bem ou se não teve mais nenhum feedback, ou o que é que achou do processo em si? Sim, já escrevi e infelizmente a sensação que eu tenho é que sempre nunca dá em nada. Eu depois vou aos sítios e continua tudo na mesma, as mesmas pessoas continuam lá, os mesmos procedimentos, e estou a falar tanto de lugares públicos como privados, e é um bocadinho essa sensação que eu tenho, que é, ou seja, quando nós dizemos que vamos reclamar, ok, há sempre aquele medo, não é? De, ai não, por favor, não faça isso, mas a verdade é que depois aquilo nunca dá em nada. Mas, na minha opinião, e aqui só linkando um bocadinho ao que a Tânia está a dizer, o facto de agora ser possível fazer o digital e do processo ser um bocadinho mais célere, no sentido de que o privado tem que responder rapidamente e tudo se passa de forma digital, eu acho que facilita bastante a autoridade, que normalmente é a ASAI, que tem a maior parte dos diplomas, a dar um bocadinho de continuidade ao que os clientes dizem. Mas muitas vezes o que eu também sinto porque sigo é que as reclamações nem sempre têm a ver com direitos ou questões legais, não é? E por isso muitas vezes a autoridade não consegue dar Sim, seguimento a. Mas pronto, gostaríamos de ter um feedback mais positivo do processo de livre de reclamações para percebermos eu que é acho positivo. Eu acho que o facto de ter mudado para digital é bom na medida que está muito mais disponível, não é? E muitas vezes nós não queremos estar, ou não conseguimos no momento estar ali a escrever no livro de Claro. reclamações, e de facto o digital acaba por facilitar muito mais pronto, esse procedimento. Às vezes não é só necessariamente fazer uma reclamação, mas algo que correu mal e com uma perspectiva de melhorar, Claro, ou expor uma insatisfação, não é? Também, portanto, isso do ponto no de vista digital acaba por ser muito melhor, claro. claro, claro. Paula, passo para ti. E entramos agora na segunda parte do nosso programa em que abordamos questões que serão provavelmente mais profundas e propiciarão respostas mais longas. Ahm, o que nós gostávamos, em primeiro lugar, de saber é como é que foi o seu percurso. Já sabemos que o sonho de criança era criar casas. Como é que esse sonho se transformou na sua atividade atual? Como é que da escola foi prosseguindo? Aconteceu tudo naturalmente? Houve percalços? Como é que foi? Conte-nos tudo, por favor. Então, eu era aquela criança que sempre adorei imaginar os espaços e que estava sempre a mudar o meu quarto e de que forma é que eu poderia melhorar a casa, pronto, sempre, mesmo nas brincadeiras, eu é que era a arquiteta do sítio, que imaginava sempre a parte das casas. E, e sempre foi uma coisa que eu achei
gostava de fazer. Depois, entretanto, com a idade percebi o que é que fazia um arquiteto e eu disse, então é isto que eu quero fazer quando for grande. E assim foi, segui artes, e tive artes e adorei. Depois já sabia para o que é que queria ir, não é? E aí escolhi a arquitetura, entrei em arquitetura, fiz a universidade E gostou logo do curso? logo, Soube sim. logo que era aquilo? Eu, é assim, felizmente ou infelizmente, vá, não é um curso muito fácil, porque há muitas pessoas que acabam por desistir, porque é um curso que há muita competitividade, há muita pressão pelos professores, hum, há muita falta de empatia também, e não é um curso fácil. Eu também acho que depende, é um bocadinho de sorte dos colegas que apanhamos, dos professores que temos, da universidade em si, mas pronto, eu adorei, mesmo fazendo muitas diretas mesmo tendo muito trabalho, pronto, faz parte e eu adorei o curso de arquitetura. Mas só comecei a gostar verdadeiramente de arquitetura depois quando comecei a entrar no mercado de trabalho e a perceber o que é de facto a arquitetura, porque na universidade é uma coisa muito vaga, pronto, é muito utópico, nós fazemos coisas que muitas vezes nem sequer vamos fazer depois na realidade. E, e às vezes pode se tornar cansativo quando começamos um mercado de trabalho, não é? Porque a arquitetura não é só imaginário, não é só o trabalho bonito, criativo, depois há toda uma série de legislação que temos que cumprir, preocupações acrescidas que temos um cliente que nos diz o que é que quer, o que é que não quer. hum, mas pronto, eu gosto de todos esses processos, acho que tudo faz parte, claro que uns são mais chatos do que outros, mas eu sempre. E peço desculpa por interromper, mas os clientes condicionam muito. Acontece-lhe com frequência saber que o melhor caminho é mas o cliente insistir noutro. Sim, acontece. E eu acho que esse também é o nosso trabalho enquanto arquitetos, é mostrar que, ok, a vontade do cliente é válida, mas que nem sempre pode ser a melhor e que a longo prazo se pode arrepender daquela decisão. E também é importante nós arquitetos conseguimos mostrar, não é, todas as versões e o que é que de facto faz sentido ou não. Às vezes isso às vezes é tido em consideração, outras vezes não é, pronto, faz parte do nosso trabalho, mas é sempre importante nós termos a consciência que, ok, eu fiz o meu trabalho e disse o que é que de facto achava que era melhor ou não. E obviamente que isso às vezes pode pôr em causa o nosso trabalho, mas pronto, eu acho que pelo menos não posso queixar, nós temos conseguido transmitir aquilo que achamos que faz sentido em cada projeto. Um, e pronto, e conseguir concretizar os projetos com aquilo que achamos que de facto é funcional e que vai funcionar. E E também a verdade é que tem que funcionar para o cliente, não é? Porque no exatamente, limite, no limite poderá ter que haver outro match entre cliente e arquiteto, mas tem que funcionar para ambos, não é? Não, exatamente. senão. E mais do que uma obra nossa, vai ser sempre a casa do cliente, né? Ele é que vai lá viver. E eu acho que isso é que tem sempre que ter sido em consideração. Eu gostávamos também de saber nesse seu percurso e nesse seu estudo aprofundado da arquitetura, qual é o arquiteto que mais admira e quais são as razões dessa admiração? É assim, eu sou completamente fascinada pela arquitetura moderna do Japão. Adoro quase todos os arquitetos japoneses. E gosto muito dos arquitetos Sana, é um homem e uma mulher. E gosto muito da forma como os japoneses veem as casas. É tudo muito. Eles preocupam-se muito com a natureza e a forma como envolvem os edifícios, a simplicidade das formas. E é tudo muito leve e transmite muita tranquilidade. Eu identifico muito com isso. E Acha que parece-lhe que é uma questão cultural? eu acho que é uma questão cultural, sem dúvida, porque Hum. os japoneses têm uma forma de viver a vida um bocadinho, pronto, são muito organizados, muito limpos, muito preocupados com a limpeza da casa e com o ambiente pleno. E eu gosto muito disso, identifico muito com isso também na minha casa e no meu dia a dia, apesar de também me inspirar muito nos ambientes nórdicos e também na maneira de viver dos nórdicos.
Mas a nível de arquitetura inspira muito o Japão, a arquitetura moderna do Japão. E pronto, os arquitetos Sana são assim aqueles que eu sempre adorei desde o tempo da universidade e que hoje em dia gosto muito de acompanhar o trabalho deles. E qualquer edifício deles, podem ver, é assim completamente fascinante. E isso liga com a pergunta que lhe ia fazer a seguir e que se calhar já está respondida, que era qual é o edifício que qualificaria como o mais emblemático se tivesse que escolher um? Eu acho que é qualquer um deles, mas eu gosto muito, particularmente de uma casa que eles já fizeram, fazem várias, né, obviamente, mas é uma casa que eles têm que eles têm jardins dentro da casa, eles têm uma árvore gigante dentro da casa e que às vezes é um bocadinho difícil nós queremos implementar isso aqui no nosso Isso é país, emocionante. mas é impressionante ver, é mesmo muito bonito, vale a pena conhecerem o trabalho destes arquitetos, recomendo muito. Olha, e o seu trabalho está mais vocacionado para a realização de projetos em áreas urbanas ou rurais? Gosta mais de trabalhar o campo ou a cidade? Por exemplo, essa questão das árvores, Sim, como estava a dizer, se calhar num apartamento é capaz de ser é mais difícil, difícil, mas tem que ser, ou então tem que ser uma árvore mais pequenina. sim, mas Qual mesmo é? nós trabalhamos as duas áreas, apesar de eu pessoalmente gostar mais do campo, né, obviamente, mas mesmo quando trabalhamos alguma área mais urbana, eu tento sempre incluir plantas, algo mais natural, mais leve, que traga mais luz, também para remeter um bocadinho, porque nas cidades nós já temos tanto stress do dia a dia, não é? O trânsito, o barulho, pouca luz, e eu acho que quando chegamos a casa e temos um ar, uma casa muito mais clara, com muita luz, com plantas, com coisas que nos transmitem tranquilidade, eu acho que isso nos ajuda muito também a chegar a casa e relaxar e pronto, por isso eu também, ou seja, eu gosto de trabalhar em áreas urbanas, mas com um ambiente de campo. Tânia, tenho agora aqui algumas questões para lhe fazer no que diz respeito à preocupação ambiental, à sustentabilidade, mesmo Uhum, porque é uma temática transversal a todas as áreas civis, não é? Diria, a toda a sim. nossa vivência hoje em dia. E queria perceber aqui um bocadinho o que é que tem sentido nos projetos de construção civil, no que diz respeito à preocupação ambiental dos mesmos. Por exemplo, o próprio legislador tem essa preocupação, não é? Como sabe, as normas sobre a reabilitação urbana, o IVA mais baixo para prestação de serviços e materiais, nesse sentido. Enfim, eu acho que o legislador sempre também teve essa preocupação, mas obviamente, e cada vez mais ela está mais presente. Queríamos perceber aqui, pessoalmente, a Tânia, quais são as preocupações que tem num projeto no que diz respeito à sustentabilidade do mesmo e se lhe parece que os proprietários acompanham as suas questões e preocupações, ou se não, se ainda há algum bloqueio, porque eventualmente os materiais podem ser mais caros, enfim, Uhum. temos aqui que nos desse uma contextualização do tema. Sim, então aquilo que eu sinto é que as pessoas de facto estão cada vez mais preocupadas pronto, com a sustentabilidade e acima de tudo em terem casas confortáveis e que não tenham, em que as casas não sejam frias no Perdas inverno. de energia, não é? Também. Exatamente, sim, porque vocês devem saber, não é? Porque o nosso país tem casas, tem grandes problemas de umidade. Eu acho que quase ninguém tem, quase só a gente tem problemas de umidade em casa, porque de Claro. facto a construção é deficiente e ao longo destes anos tivemos uma deficiente construção, ainda temos, pronto, infelizmente. E eu acho que as pessoas acima de tudo preocupam-se em ter casas que sejam confortáveis e que não gastem rios de dinheiro a aquecer ou a arrefecer uma casa. E obviamente que há esta preocupação, só que depois a implementação de determinados sistemas são mais caros do que fazermos uma casa sem determinadas questões. Por exemplo, fazer uma casa em que temos que isolá-la todo pelo exterior, que é uma coisa que se calhar muitas pessoas não fazem, né? Porque basta pintar a casa, mas não, só o facto de isolarmos a casa toda pelo exterior conseguimos conservar muito mais o calor e há muito menos perdas, e isto acaba por ser uma grande vantagem, mas obviamente tem um custo acrescido no início. E se calhar, em vez de fazer esse isolamento, prefere colocar umas janelas melhores. Ou em vez de colocar umas janelas melhores, prefere gastar num ar-condicionado. Pronto, e às vezes o bolo não dá para tudo, não é?
porque vocês sabem como é que é, uma pessoa começa uma obra com um valor, só que há sempre imprevistos, há sempre coisas a acontecer, ou mais que não seja o gasóleo a aumentar, que vai aumentar depois o valor dos materiais, o valor da mão de obra e tudo se altera. E muitas vezes chegamos ao final e o dinheiro não dá para tudo e depois tem que se fazer alterações. E eu acho que também isso é um grande problema quando as pessoas de facto estão preocupadas em tornar as casas mais sustentáveis, só que depois temos a parte económica que também não é 100% viável. E embora já haja muita alternativa a nível de materiais, já podemos conseguir encontrar aqui uma, como é que é de explicar? Uma balança, pronto. O que é que de facto Um equilíbrio, não é? Uhum. exatamente, o que é que de facto faz diferença e o que é realmente importante. Ou, por exemplo, ok, eu agora não posso fazer isolamento pelo exterior, ou não posso colocar umas janelas boas, vou fazer se calhar o ar-condicionado e depois daqui a um ano ou dois mudo as janelas. Pronto, é um bocadinho gerir. E para além desta preocupação, uma coisa que também é muito importante e que também é um problema no nosso país, é a qualidade da mão de obra, que também vai refletir muito na eficiência e na sustentabilidade de uma casa. Porque às vezes o cliente investe numas boas janelas, ou investe num bom ar-condicionado e num bom isolamento térmico, só que depois ele não é devidamente aplicado. E isso depois vai-nos trazer problemas, pronto, enquanto estamos a viver na casa. Porque depois de estarmos lá a viver é que vamos nos começar a perceber dos problemas que existiram devido a uma falha na mão de obra. E por isso é também muito importante nós sabermos e conseguirmos encontrar equipas qualificadas e que façam bem o trabalho e que deem garantia, mas que também nós, ou clientes, ou arquitetos, ou engenheiros, também façamos um bom acompanhamento da obra para garantir que nada falha e garantir que conseguimos depois entregar uma casa com qualidade ao cliente. E isso também é um bocadinho descurar no nosso país, essa parte da eficiência na mão de obra. E a E eficiência energética, Tânia, parece-lhe algo que tem os clientes, talvez seja um tema que mais rapidamente os consumidores tenham mais noções, não é? Porque há muita publicidade dos painéis solares, etc. Acha que é algo que tipicamente ou tem a experiência do que os seus clientes solicitam? Agora foi aqui uma curiosidade minha. é assim, eu acho que claro que os painéis solares eram obrigatórios, agora já não são necessariamente obrigatórios, mas eu acho que, ok, colocar painéis solares é importante, né? Porque vai nos ajudar no aquecimento das águas, porque estamos a usar a energia solar para aquecer as águas, mas se calhar mais importante do que colocar uns painéis solares seria investir, por exemplo, numas janelas eficientes ou no isolamento posterior, porque isso sim vai nos conservar melhor a temperatura interior e vamos ter menos necessidades energéticas e vamos sim gastar menos energia. Certo. Obviamente os painéis solares são importantes, mas eu diria que para mim não é uma prioridade. Muito bem. E diga-me uma coisa, considera que existem medidas que poderiam ser tomadas pelo legislador no sentido de incentivar aqui a reabilitação sustentável dos imóveis? Algo que poderia ser feito do ponto de vista, não é, de imposição ou não, por parte do legislador nesse sentido? Já há algumas imposições, porque, aliás, todas as casas, pelo menos a construção de rios, obedece a um projeto térmico que tem que ter determinadas características para ser licenciado e ser construído e aprovado. Por exemplo, isto a nível de licenciamento e o que a lei e o que é exigido pelas câmaras. Mas depois, lá está, as pessoas querem aplicar as coisas, não é? E estão dispostas a isso, só que os preços são de facto elevados para determinados materiais e mão de obra. E eu acho que aquilo que poderia facilitar era, sem dúvida, ter o IVA, por exemplo, a 6% de tudo o que é mão de Certo. obra e materiais relacionados com sustentabilidade. Por exemplo, não digo de todos os materiais, não é? Porque sei lá, coisas que possivelmente não são prioritárias do que eu, em vez de estar a colocar por exemplo, materiais de acabamento, se calhar é um bocadinho difícil estarmos aqui a dizer se a IVA a 6% ou 23%, porque não é um bem de primeira necessidade. Porque eu posso querer colocar num revestimento de 10 euros, como posso colocar um de 100 euros, não é?
E isto se calhar pode não ser aqui o mais importante, mas agora quando a pessoa de facto quer colocar umas boas janelas ou isolamento, aqui se calhar já podíamos aplicar o IVA a 6% porque é quase como uma necessidade para melhorar a eficiência da casa. E não só uma necessidade no que diz respeito à população, não é? Que passa frio, há dados nesse sentido, não é? Os portugueses passam frio em Portugal no inverno, e por isso, mais do que uma medida ambiental, seria uma medida social, não é? Sem dúvida, porque as nossas casas são completamente, é aquilo que eu estava a dizer, são completamente deficientes as nossas casas, porque até a construção nova, eu tenho clientes que nos chegam com casas de construção nova que têm 1, 2 anos, têm problemas de umidades, que têm infiltrações, que têm... Como é que isto ainda acontece em casas que são construídas agora? Claro. E Há pronto. há muitas medidas que podem ser implementadas, não é, Tânia? Há muita coisa que ainda pode ser feita, otimizada, criada, enfim. Sim, por exemplo, informar, nós muitas vezes não podemos fazer isso, não é? Mas os próprios empreiteiros as próprias equipas de obra também quererem fazer esta mudança, porque eles estão tão formatados a fazer as coisas de uma forma tradicional, quando eu, por exemplo, chego com um material diferente ou que quero fazer diferente porque é melhor, hoje em dia já é melhor, há um bocadinho esta não é desdenhar, mas quase que não acreditam naquilo que nós estamos a dizer. Claro, claro, claro. Sempre É o fizeram caminho. assim Claro. e às vezes é Eu senti muito isso com a questão das acessibilidades também. Achei que foi um caminho feito pelo legislador no sentido da obrigatoriedade das novas casas terem ou uma casa de banho em baixo, ou então o assim, elevador, ou então a escada, não é? Mas acho que no início havia muito bloqueio dos proprietários, porque não queriam, enfim, isto depois, em primeiro duas, entranha-se, depois entranha-se, não é? em duas é assim, ainda hoje há muitas pessoas a dizer, mas porquê que eu preciso ter uma casa de banho assim? Ou porquê que eu tenho que ter. Pronto, Sim. e de facto temos que pensar que um dia a gente nunca sabe o que é que nos vai acontecer, não é? E que pode ser que às vezes basta partirmos uma perna e não conseguimos subir as escadas. Claro, claro, claro. Não, e não só, é a questão das desigualdades, não é? E de uma pessoa que tenha uma questão de acessibilidade não estar cingida somente a 2 ou 3 casas numa zona onde há 100 casas à venda, não é? Uma questão de acesso, não é? Uma medida social, novamente. Sim, sim, é isso, tá. É igual para todos, dá para toda a gente. Exato. Paula, acho que é consigo. E olhando agora do ponto de vista do consumidor e concretizando um bocadinho mais o que tem estado a dizer, que já contém bastantes conselhos, nós agora gostaríamos de saber concretamente que conselhos é que daria a uma pessoa, a um consumidor que estivesse neste momento a pensar construir uma casa. Bem, agora aqui vou puxar um bocadinho a brasa à minha sardinha, que é, eu acho que, pronto, então, eu também certifiquei-me nisto, que é em Passive House, e eu desde que me certifiquei em Passive House, toda a minha forma de olhar para a arquitetura e de pensar a arquitetura mudou radicalmente. E eu acho que seria mesmo importante, qualquer pessoa que queira construir casa, pelo menos que vá ler ou que se vá informar do que é uma Passive House e o que é que, o que é que tem que ter em consideração, pelo menos para perceber se faz sentido, se não faz sentido. Não estou aqui a impor nada a ninguém, nem estou a dizer que é a melhor coisa do mundo, mas que, pronto, que eu hoje em dia percebo a diferença que faz. Nós, quando estamos a projetar uma casa, pensarmos como vai ser uma passiva house e nos requisitos que temos que cumprir para garantir que a casa de facto é eficiente e sustentável. E eu acho Já agora, o que é uma passive house? Pronto. O Passive House na realidade, é um conceito que aplica 5 pontos que são cruciais para conseguirmos uma casa eficiente. Posso falar muito brevemente o que é que são estes 5 pontos. Um Se faz deles é, favor. um deles é o isolamento térmico pelo exterior, que é aquilo que eu estava a dizer. Uma casa tem que ser devidamente isolada toda à volta, sem pontes térmicas, para que não existam perdas de calor, e perdas de calor, perdas de energia, pronto, e para conseguirmos rentabilizar ao máximo a temperatura interior. Da mesma forma que temos que fazer este isolamento pelo exterior, também temos que garantir que a casa não tem perdas térmicas ou tem um mínimo pontos térmicas, que é o segundo ponto que a Passive House, exige, digamos assim. Um,
não quer dizer que uma casa não possa ter pontes térmicas, mas quantas menos tiver, são menos perdas que nós vamos ter. Portanto, nós quando estamos a projetar uma casa, nós arquitetos, temos logo que pensar numa casa que não tenha tantas pontes térmicas. Por exemplo, vou-vos dar um exemplo que é muito comum, o facto de termos uma varanda. E porquê que uma varanda é uma ponte térmica? Porque nós temos a laje que atravessa do interior para o exterior e que nós não conseguimos isolar termicamente. Portanto, vai sempre haver ali uma passagem de temperatura, de troca de temperatura. Portanto, eu como arquiteta, não quer dizer que agora não possa colocar uma varanda no projeto, mas eu tenho que ter consciência do impacto que essa varanda vai ter depois na eficiência do edifício. Pronto, é ter esta preocupação. Depois de isolamento térmico, da ponte térmica, são janelas certificadas por Passivhaus. Estas janelas são janelas que têm que ter alguns requisitos para serem certificadas, não só a janela em si, mas também a instalação, porque tem que ser estanques ao ar. E depois destas janelas, o quarto ponto é a estanquidade ao ar. A estanquidade ao ar é aquilo que vai isolar a casa a nível de ar, vá, digamos assim, para ser mais fácil. Porque se a casa for completamente estanque e não houver passagens de ar, nós vamos conseguir ainda conservar mais a temperatura. E depois perguntam a vocês, então, mas se uma casa for completamente estanque, como é que vai haver renovação de ar ou como é que a casa vai respirar? A casa depois, o que é o quinto ponto, uma Passivhaus tem que ter um sistema de ventilação mecânica. O sistema de ventilação mecânica é, vamos imaginar, sei lá, um ar-condicionado que nos põe ar dentro de casa. Uma ventilação mecânica é uma série de tubos, que é um sistema com condutas que está instalado na casa e que faz a renovação do ar. Ele tem extração nas casas de banho e nas cozinhas e depois tem insuflação de ar novo nas outras zonas. Vai fazer com que a casa seja de facto respirável, em que vai haver trocas de ar limpo com ar saturado. E nós não temos que ter a preocupação se abrimos a janela, se não abrimos. Obviamente podemos abrir a janela, obviamente podemos abrir uma porta, mas não temos que estar preocupados com aquela questão de todos os dias abrir a janela ou não, porque na realidade quase ninguém faz isso e depois é que nós temos os problemas de umidades. Porquê? Porque cozinhamos numa casa, porque tomamos banho e a casa vai acumulando estes vapores e esta umidade que depois não é libertada, porque não abrimos as janelas ou porque a construção não é de facto a melhor. E com esse sistema isso não seria necessário, porque estaria permanentemente a ter essa renovação. Exatamente. E a renovação com ar filtrado. O ar é filtrado e é insuflado na casa ar filtrado limpo. Pronto. E estes 5 pontos, o isolamento térmico, as pontes térmicas, as janelas eficientes, a estanquidade ao ar e a ventilação mecânica, isto tudo aliado a uma construção boa, pronto, lá está, uma construção que tem que ser de facto bem acompanhada para garantir que todos estes requisitos são cumpridos em obra, faz com que a casa se torne mais eficiente. Na realidade, a Passivhaus é um rigor da construção, digamos assim. Isso parece muito simpático, realmente, muito apetecível. E passa-se no momento da construção. Não é? Portanto, naquele momento em que se pode fazer desse modo perfeito, digamos assim, ou quase Exatamente. perfeito, digamos assim. Mas o que muitas vezes acontece, eu digo se calhar a maior parte das vezes, é que o consumidor vai comprar uma casa que já está feita. E nesse caso, que aspectos é que ele deverá ter? Já referiu os principais, Isso. mas o que queríamos saber era, na prática, um leigo que entra numa casa da qual gosta e que pensa adquirir, o que é que deve ter em atenção? Ou se calhar deverá levar lá um técnico, não sei. É difícil porque nem sempre é possível. Muitas vezes vão com o agente imobiliário, pronto, nem sempre é fácil. Aquilo que eu costumo aconselhar, até a familiares e amigos,
Por exemplo, se for uma casa térrea, percebam, por favor, como é que foi construída. Se tem uma laje, se foi sobre pilares, se tem caixa de ar, porque muitas vezes os problemas da casa vêm da base e muitas vezes há umidade ascendente que é escondida, ou porque a casa foi pintada recentemente, ou foi construída, acabada de construir, e percebemos como ela é construída, como é a base, vai, vai ajudar-nos depois também a perceber se vamos ter problemas de umidade ou não. Umidade ascendente, neste caso é umidade ascendente, que é aquela que nós vemos na parede, não sei se vocês Sim. estão a ver, Uhum. que tem o salitre, pronto. Quando uma casa tem esses problemas, é meio caminho andado para correr mal, porque são problemas muito difíceis de resolver. Falo por experiência própria. E isso é logo, uma casa terra é logo a primeira coisa que eu digo, vejam por favor como é que a casa foi construída. E se há problemas de umidade ascendente, porque se houver tem que ser devidamente tratados logo na fase de obra. Depois é perceber se é uma casa relativamente nova, pronto, não estou a falar de uma casa velha, estou a falar de uma casa relativamente nova, é perceber janelas que têm, se têm corte térmico, porque às vezes há janelas recentes que foram acabadas de instalar, mas que não têm corte térmico, e isto faz muita E, diferença. e isso vê-se de que maneira? Isso Como é? conseguem. Por exemplo, se tiver um dia de calor, se tocarem na janela, se for de alumínio, se estiver quente, é porque dificilmente tem corte térmico. Pronto. Se for uma janela de PVC à partida, uma janela de PVC, ela por si só já é um corte térmico, porque é PVC e o PVC não é um material tão condutor como o alumínio. Portanto, se for PVC, tem mesmo um problema. Mas por norma são de alumínio. E o de alumínio basta tocarem no alumínio, se estiver muito quente é porque não tem corte térmico. Se for janelas de correr, também não é o melhor, porque as janelas mais tanques, as que fecham melhor, são as janelas oscilobatentes. Portanto, é sempre preferível ter janelas de batente e não de correr. Se tem vidro duplo, à partida, pronto, hoje em dia quase todas as janelas têm vidro duplo, mas também é uma coisa fácil de verem. E depois, é se existe isolamento térmico. Às vezes, a maioria das vezes não existe isolamento térmico nas paredes, mas pelo menos na cobertura, porque se a cobertura tiver isolamento térmico já é uma grande ajuda para não existir tantas perdas de calor. E pronto, eu acho que estes são assim aqueles três pontos mais cruciais e que as pessoas têm mais dúvidas ou nem sequer pensam, pronto, e que depois vão fazer muita diferença no conforto da casa. Sim. Natália, Pois é, que são duas últimas claramente questões. perguntas. Exato, mas estava aqui só a pensar no que a Tânia estava a dizer, porque são claramente questões mais técnicas, não é? Sim. E que é preciso um certo conhecimento mais intrínseco para conseguir perceber e por isso, enfim, não são estéticas, não é? O que eu sinto, eu já construí casa, o que eu sinto é que inicialmente, antes de perceber o processo, eu focava mais nas questões estéticas, gosto assim, quero assim, e que não são de todo o mais importante, claro que são importantes, obviamente, não podemos tirar a importância, mas tudo o resto tem uma importância enorme e no início foi difícil entrar dentro do que são as questões vossas técnicas, né? Nomenclatura técnica, enfim. Sim, até muitas vezes o cliente não sabe, porque há tanta oferta e depois dizem-lhe tanta coisa. Vê um empreiteiro diz uma coisa, vê um amigo diz outra, vê um arquiteto Claro. diz outra. E às tantas a pessoa fica completamente baralhada do que é que de facto é o. Claro, este talvez seja o papel realmente do arquiteto, não é? É dar guiar o Sim. proprietário nesse sentido. Mas mesmo assim, nós às vezes guiamos e fazemos um projeto todo completo, mas depois vem um empreiteiro, ai não, estes arquitetos agora têm a mania que faz diferente, não, isto é melhor, isto é melhor. E pronto, e às vezes o cliente acaba por ceder. E eu percebo, A lá está, eterna guerra é, engenheiros e arquitetos, não é isso? não é tanto com os engenheiros, é mais com os empreiteiros, porque eu acho que os engenheiros, se o arquiteto e o engenheiro tiverem, pronto, podemos ser grandes aliados, não é? Porque estamos ali para o mesmo. Agora, o empreiteiro às vezes é que nos troca as voltas. Tânia, duas últimas perguntas que nós colocamos a todos os nossos entrevistados. Que personalidade gostaria de ouvir num próximo episódio aqui no Consumer Podcast? Quem é que gostava de ouvir, do ponto de vista de consumidor, o que é que lhe podia trazer aqui mais valias de temáticas e pessoas?
uma pessoa com a qual eu aprendo bastante e gosto muito de acompanhar o trabalho dela é a da Catarina Barreiros, do Projeto do Zero, se calhar, não sei se conhecem. Não estou a ver, se puder dar aqui Pronto. uma contextualização para os ouvintes. Pronto, a Catarina Barreiros tem acima de tudo um projeto sustentável em que aborda várias formas de como é que nos podemos tornar mais sustentáveis, mais amigos do ambiente, que alternativas Eu estou-me agora a lembrar, a Tânia, ela já cá esteve Ah, no já! podcast. Já cá esteve. Agora, assim, nomes, eu de repente comecei a pensar e sim, já tivemos cá. Pronto, eu acho que a Catarina aborda assim uma série de temas relacionados com sustentabilidade e então eu acho que é sempre uma boa pessoa para ouvirmos. Mas ainda bem que estamos em sintonia. Sim. Outra pergunta seria uma sugestão cultural para os nossos ouvintes. Pode ser um livro, uma música, uma peça de teatro, um podcast. Olha, há um livro que eu gosto muito, que me fez refletir realmente, que é o livro que eu gostaria que os meus pais tivessem lido. É muito giro. Olha, vou ver. Vou pesquisar já. E por isso chegamos ao fim de mais um episódio do Nova Consumer Podcast. Obrigada, Tânia, foi super interessante e acho que é uma área que realmente interessa aos nossos ouvintes, ao consumidor em geral. Por isso, obrigada pela participação e por ter estado connosco. Até um próximo episódio.